Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um evento da Semana de Aquecimento do Investor Track. Vamos dar aqui alguns minutinhos para as pessoas entrarem, enquanto quem já entrou nos ajuda divulgando aí os links para outros amigos entrarem. Lembrando que aqui a gente vai ter dois papos, né? Primeiro começa a conversa da Márcia com a Vivi, depois a gente vai ter a conversa com o Anderson da GoNew e da Goods Capital. Então a gente vai emendar a conversa de quando que eu sei que a empresa está pronta para investimento, tanto do ponto de vista do fundador quanto do investidor. Depois a gente vai passar para o tema de controles e investimento, né? O Sum Control, qual que é a medida de controle ideal para a governança, né, desses investimentos feitos em startups. Bom, vamos... Dando boa noite, quase boa noite a todos aqui também. É um prazer, Bruno, fazer parte das trilhas, experiências do Investor Track. E nada melhor do que a gente contar a vida real, né, do empreendedor e investidor. E fico muito feliz aí por estar com vocês aí nesse time vencedor aí de investidores. Gente, também aproveito para me apresentar, agradecer a Confraria do Empreendedor, da qual o Bruno e eu fazemos parte, e que me trouxe aqui, né, na prática. Estou animada para contar o lado de cá, o lado do empreendedor, sobre como captar, quando captar, como captar. Então, acho que vai ser um papo bem bom. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, Bruno, Tá. parece que você travou um pouco. Tive uma interrupção aqui, mas acho que acabei de voltar. Bom, sejam todos bem-vindos, né, novamente, aí as pessoas que acabaram de chegar também. A gente vai conduzir aqui uma conversa direto entre a Márcia Cavalcante, que é nossa Master Venture Partner no Investor Track, pela Curitiba Angels, né, a presidente do Curitiba Angels. Então está bastante acostumada a fazer investimento, analisar em startups para investimento. E do outro lado também a gente vai escutar um pouco da visão da Vivi, que é fundadora da Dr. Cannabis. É uma startup que ela vai contar aqui um pouco para vocês o que faz. Né, foi um convite aqui dos nossos parceiros da Confra, essa grande rede de empreendedores também que a gente gosta muito, que agrega muito valor ao ecossistema. Então, vai ser uma conversa, um bate-papo bem direto, bem genuíno, sobre o que é a atividade de captar recurso, o que é a atividade de investir na prática, aí, né? Se bobear, sai até um cheque aí no final da noite, hein, Márcia e Vivi? Já pensou? Imagina, cheque ao vivo no Investor Track, só no aquecimento. Imagina o que vai acontecer para quem participar do programa. Bom, pessoal, quem ficar até o final, eu vou fazer uma apresentação única do programa, do Investor Track, como é que o programa funciona. Eu vou deixar isso para as 7 horas, no momento da transição, né, porque a gente vai ter aqui o fim do painel das mulheres, da Marcha com a Vivi, e depois a gente entra no painel com o Anderson Godz. Então eu vou fazer um pitch único do produto. Quem tiver interesse em saber como estar conosco, em ter mais experiências para investidores, fica pelo menos até as 7 horas, no momento de transição de painéis, que eu vou fazer o meu merchandising aqui rapidinho. E lembrando que aqui a gente está num painel de mulheres, né? E a gente tem uma meta, além da meta do propósito massivo transformador do Júpiter com o Investor Track, que é formar 100 mil investidores no Brasil. A gente acredita que o Brasil merece, precisa e deseja esse conhecimento para
para educar tanta gente como investidor, a gente quer também que a proporção de mulheres investidoras aumente, para que, consequentemente, a gente aumente também a proporção de mulheres sendo investidas. Então, não é uma coincidência que a gente tem duas mulheres aqui falando, tanto de um lado quanto do outro da mesa, que é para estimular mais a diversidade, né? Hoje a gente teve um painel de áudio só com homens no Clubhouse, e a gente ficou puxando esse ponto que, olha, a gente precisa fortalecer as mulheres empreendedoras e mulheres investidoras, porque hoje, vocês acreditam, são só 7% dos investidores do Brasil são mulheres. Então, é muito pouco. E isso a gente acredita que é uma das causas para a disparidade de quem recebe esse investimento de capital de risco também. E a gente acredita que isso causa uma enorme ineficiência e assimetria nos problemas que são resolvidos no mundo, porque são problemas idealizados por homens, são soluções pensadas por homens, são investidas por homens. E isso causa uma enorme inequalidade no mundo, a gente precisa resolver isso desse jeito. Então, para isso, eu não vou fazer o pitch do produto agora, não vou falar sobre o Investor Track agora, vou deixar para às 7 horas, mas eu garanto para vocês que tem um desconto de 50% off para mulheres investidoras. Então, esse é um anúncio que a gente quer fazer aqui em primeira mão para todo mundo saber, que a gente quer estimular o investimento feminino muito nas startups. Então, acho que esse além da enorme qualidade do painel que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, a gente tem essa bandeira adicional pela qual a gente está lutando, brigando para popularizar isso entre as mulheres também, tá certo? Então, eu vou passar aqui para uma apresentação mais profunda da Márcia, falar um pouco sobre o lado dela, né? Começando aí, se apresentando mais um pouco e contando também um pouco do lado dela, o lado do investidor, né? Como é que eu sei quando uma startup está pronta para receber um investimento? Muito obrigada, Bruno. Muito bacana que isso não seja colocado por você como homem como uma causa, mas uma necessidade em torno de uma inserção mais justa na comunidade, na educação, nas políticas e programas, e principalmente nos produtos que as startups brilhantemente estão colocando à disposição do maior público consumidor, que é o feminino, mas esse feminino não está no desenvolvimento de produto necessariamente, né? Então, essa assimetria de consumir muito como mulher, mas não necessariamente estar inserida, propriamente dito, em todo o processo, em todo o ciclo de vida do produto. E quando a gente fala do produto digital, é um produto ainda mais importante, né? Porque a gente tem esse olhar, essa visão feminina tão importante. Atualmente, eu ainda estou estou como presidente da Curitiba Angels. Nós costumamos brincar na nossa rede que nós somos a rede mais assertiva do Brasil, porque conseguimos aí ter uma taxa de exits bastante grande, considerando o tempo de existência da rede. A gente está quase aí em 38% de assertividade. Se a gente puder realmente medir isso como exits, né, porque tem uma série de outros benefícios que a rede tem nesse investimento anjo, né? E desde o início ela foi muito equalitária em torno de ouvir-nos, né? Ouvir a mulher, ouvir os investidores, entender os pleitos e inserir pessoas que possam contribuir com competências, com suas jornadas e experiências aí no mundo real, né? Nesse sentido, eu tive uma experiência incrível, porque como investidora, eu tive a grande oportunidade de iniciar essa jornada num trabalho que sempre foi voluntário, mas ele trouxe toda essa bagagem de eu ter passado por experiências dentro de uma empresa multinacional, em que eu tinha que rezar a cartilha do processo, né? Por ter passado por várias empresas de consultoria, de pequenas e médias empresas, entender as dores do empresário. E depois, do outro lado, né, por ter iniciado uma série de projetos de inovação em várias empresas, também sentir a dor como empreendedora, né, empreendendo projetos e programas e a dificuldade de você navegar um pouco nessas complexidades aí do mundo ágil, né, no mundo que está sempre pressionando a gente pelo tempo, né? Uma das características que eu observo que são muito interessantes quando a gente fala em investimento em startup é esse olhar, né, que depois a Vivi vai nos abrilhantar aí com o olhar dela, né, mas
como que eu sei que, por exemplo, a Doutor Cannabis está pronta para ser investida, né? E aí é óbvio que a gente não vai poder generalizar o olhar de cada um dos nossos investidores, que hoje são quase 100, mas olhar um pouquinho como nós, enquanto mulheres, a gente tem observado as características das startups nesse momento chave que ela vem até nós e vem captar ou vem pedir uma rodada aí de investimento. Claro que o investimento anjo é um investimento que a gente fala ainda embrionário, é seed, os tickets são um pouco menores, né? A gente está no início da jornada de captação de recursos de uma startup, e por isso mesmo a gente cuida para que a gente não ultrapasse, né, um valor adequado para que essa sociedade, para que esse sócio fundador, essa sócia fundadora, ela mantenha a maioria do seu capital ainda para poder crescer nesse mercado, né? Então, esse olhar de também proteger o empreendedor, a empreendedora é muito importante. E aí, é isso que eu tenho para contar para vocês, é que a gente tem histórias aí de muito sucesso, algumas completamente intuitivas, numa base puramente de olhar olho a olho ao empreendedor e ter afinidades diretas com ele, que é muito pessoal, e temos histórias em que tivemos, sim, empreendedoras, inclusive, temos ainda na nossa carteira, como a Pollen, né, a Renata, sendo a empreendedora-chave da startup, e as características que são tão diferentes nesse olhar, né, de observar quem está ali do outro lado, iniciando um negócio, e todas as preocupações e todas as dificuldades, né? Como investidora, o que eu posso colocar para vocês é que a gente sempre busca no grupo um olhar humanizado dessa startup. A gente não está necessariamente olhando aquele retorno econômico imediato, a gente vê muito a questão de impacto, né? O quanto que esse negócio causa impacto ou na comunidade, ou na sociedade, ou nos clientes, ou em quem vai receber esse produto na ponta, né? Quem é que está ali usando esse produto? Que benefício ele está tendo do uso desse serviço digital, desse produto, desse negócio, né? Então, a gente tem esse olhar humanizado e a gente também se preocupa muito com esse perfil da empreendedora ou empreendedor conseguir ser mentorável, né? O quanto que ele nos ouve, o quanto que ele está predisposto a entender que nós estamos ali para ajudar, né? Então, esse olhar humano também de, puxa, o quanto que a Vivi, por exemplo, né? A gente, de repente, aí numa próxima rodada, né, Vivi, como é que a gente consegue trabalhar juntas, né? Você tem a capacidade de me ouvir, né? Você também tem a capacidade de entender também os pleitos da nossa rede de investimentos. Então, essa comunicação fluida, esse entendimento do perfil, ele sempre foi muito importante nas nossas vivências como investidora, né? E para não ficar um monólogo, né? E aí eu coloquei algumas características minhas, pessoais e das minhas colegas. Hoje, inclusive, falo e percebo aí que há um interesse maior na evolução e inserção das mulheres nos investimentos. Temos tido muitas candidatas a investir na Curitiba Angels, mas ainda efetivamente que assinam cheques, nós somos 3 numa rede de 100 investidores, né? Então, somos ainda, o Bruno colocou ali o percentual de 7%, na nossa rede ali a gente está praticamente ali em 3%, mas a grande coisa bacana é que quem está liderando são as mulheres, né? Hoje eu sou a presidente, a Linda Machado é a vice-presidente, e nós hoje somos as líderes ali que tocamos a parte mais de governança, a parte mais de gestão e de organização e planejamento estratégico da rede, o que é muito bacana. Então, a gente vem realmente estimulando muito para que não só as mulheres invistam, mas também a gente investir mais em empreendedorismo e mulheres sendo fundadoras das empresas, né? Então, eu falei um pouquinho da minha vivência e eu queria perguntar para a Vivi. Vivi, e no lado da gestão, né? Quais as diferenças e quais são as características que você acha que você conseguiu ter para vencer nesse mercado tipicamente masculino e principalmente tão competitivo no que tange o uso intensivo de tecnologia? Olha, Márcia, até o que eu comentei com um sócio investidor meu essa semana. Ele falou, não, você já tem uma posição tal. Eu falei, uma posição que eu preciso defender a cada dia, né? Bom, a Doutor Cannabis foi lançada no início de 2018, contando um pouco a história e o que nós somos, né?
Eu sou relações públicas de formação, na verdade já estou no mercado digital há 12, 13 anos. Comecei no digital no Groupon, antes disso eu estava como relações públicas, e foi lá que eu ouvi falar em startup pela primeira vez. Né? Entrei em uma empresa que estava startando no Brasil, mas já estava em 43 países, com investidores, enfim, grandes, alemães, com toda uma cultura alemã de gestão, e fiquei lá até um pós-IPO, então eu consegui ver a jornada completa, né, de uma startup, do que se espera, uma saída, enfim. E eu achei aquilo muito legal. Eu falei, eu gosto dessa dinâmica, me dou bem nesse universo, né? Eu já era uma pessoa de inícios, desde o primeiro estágio, quando a gente estava criando coisas novas, eu estava sempre muito animada. Quando eu percebia que a empresa, o meu dia a dia, a minha função se tornava uma coisa mais repetitiva, eu tinha uma frustração muito grande. Então, acho que esse era um perfil que eu já trouxe, né? Não foi algo que eu tive que desenvolver, mas encaixou. Então, eu saí do Groupon, cofundei a Kikante. Na verdade, a empresa já estava lançada, minha sócia, também mulher, a Candice Pascoal, morava na Holanda na época e precisava de alguém para tocar o dia a dia da empresa aqui, né? Para crescer o negócio, como ela dizia. E a gente tinha 30 campanhas por mês, e quando eu deixei a empresa quase 4 anos depois, eram 1.500 campanhas por mês. 1.500 campanhas, eu podia estar de férias, eu podia estar trabalhando, eu podia estar no dia a dia, ou já não mais, então eu senti que o meu trabalho ali estava feito, eu precisava de um outro estímulo de novo. Então saí buscando necessariamente trabalhar com propósito. Depois de 4 anos captando recursos para as maiores ONGs do Brasil, mas também para as pequenininhas, para projetos pessoais, eu não queria fazer só uma venda pela venda, não cabia ser algo tão pontual assim. E foi quando eu ouvi e comecei a falar com as pessoas que estavam investindo em propósito, investindo em impacto e atuando, né, nesse meio. E eu ouvi de uma pessoa que havia médicos prescrevendo cannabis legalmente no Brasil. E aí eu fui pesquisar esse mercado, já tinha ouvido falar do mercado fora. Quando eu fui analisar mais a fundo, eu percebi que a gente tinha uma regulação no Brasil desde 2015, ou seja, na época já fazia 2 anos que existia uma regulação no Brasil que permitiria que médicos prescrevessem, mas só cerca de 1.000 pacientes tinham de fato recebido uma prescrição. E isso em um universo brasileiro de pelo menos 600.000 pessoas com epilepsia refratária, ou seja, aquela que não reage ao que está na farmácia e que pode ter a vida drasticamente transformada para melhor com o uso de óleo à base de cannabis. Eu me perguntei 2 anos por que as pessoas não acessaram isso. Para falar em mercado, a gente tem também cerca de 43% da população adulta brasileira com alguma dor ou doença crônica que também, em geral, tem seus sintomas atenuados. Então eu fui pesquisar e entendi que, pelo menos para epilepsia, já existia literatura científica conclusiva, ou seja, estudos de fases 1, 2 e 3 e um medicamento registrado fora do Brasil que atestava por A mais B e cientificamente que a epilepsia pode ser controlada com cannabis. Então, por que essas pessoas não estavam acessando? Basicamente, o paciente não sabia que ele podia acessar. Quando ele sabia, ele não encontrava um médico prescritor. O médico, mesmo que já tinha alguma experiência na prescrição de cannabis, quando ele sabia que ele podia prescrever, ele não se sentia confortável em propor isso para um paciente em um consultório. Então, muito mais do que um problema de ciências, eu me deparei com um problema de comunicação. Então, olhei para aquela dinâmica e falei, eu consigo contribuir para essa estrutura, né? Provavelmente, se eu fosse buscar a causa que mais me toca, não seria essa, né? Eu tenho outras causas que, enfim, me emocionam mais, mas certamente era nessa causa onde as minhas competências seriam melhor aplicadas. E aí eu comecei, inclusive, a buscar motivos para não montar essa empresa, né? Falei, deixa eu tentar me convencer agora do contrário, deixa eu checar se eu estou com uma visão romântica dessa coisa, que a gente sabe que no fim do dia é muito difícil levar uma empresa adiante, você pode ter várias intempéries no caminho. Então, tentei me convencer do contrário e não me convenci. Decidi lançar Dr. Cannabis sem saber como a gente monetizaria, tá? Então, estou falando de cannabis medicinal no Brasil, no final de 2017, quando eu estava planejando essa empresa. Ninguém falava abertamente sobre isso, havia 1 ou 2 empresas que até traziam produtos por esse método compassivo, mas assim, quase pediam desculpa por existir. E a minha visão era, vamos para o mundo, vamos falar sobre isso para o maior número de pessoas que a gente puder,
para conseguir criar a comunidade que se almeja para gerar impacto. Eu sempre tive uma visão muito clara e ainda tenho, né? O negócio da Dr. Cannabis é um negócio de dados. A gente fala, hoje todo mundo fala muito de ensaios clínicos, fases 1, 2 e 3, em cannabis a gente tem uma fase 4, que é a aplicação factual desses produtos e observação clínica do resultado. Ainda falta a comprovação científica, a base, sim, só que a gente começa pela outra ponta. Então, eu posso não conseguir entregar ensaios clínicos completos, como já existe para epilepsia, por exemplo, para autismo, mas eu consigo dizer se esse produto ou aquele funciona melhor para autismo. O porquê é a ciência que vai dizer, mas a minha comunidade pode me trazer esse tipo de informação. E quanto vale isso para o mercado em formação? Quanto vale isso para uma empresa que quer chegar no Brasil e registrar um primeiro produto, ou quer começar a visitação médica? Quem são os médicos que mais prescrevem? São psiquiatras, são neurologistas ou são ginecologistas? A gente detém esse tipo de informação hoje já, e quanto maior o volume de dados, maior o valor que a gente consegue gerar. Então, sigo com essa visão muito clara, mas daqui até lá, a gente precisa monetizar. Se eu não tiver um plano básico, ninguém vai investir em mim. Então, lancei com a clareza de que eu não ia conseguir captar naquele momento, porque não tinha um modelo de negócio. Primeira coisa que eu fiz foi desenhar essa estrutura e pensar quem vai pagar a conta. Ao atuar, o que a gente vai fazer nesse mercado? Então, a Dr. Cannabis nasceu com a chamada a informação é o melhor remédio. Se eu informar o médico, se eu formar o médico, educar o médico e informar o paciente, eu crio um ambiente seguro em que médico e paciente estão buscando a mesma coisa. O médico fala, eu sei prescrever, o paciente fala, eu quero essa prescrição. Une os dois, hoje já com telemedicina, com uma interface de prescrição via plataforma. Mas quem vai se beneficiar da atuação da minha empresa? As marcas que têm produtos. Então é importante pontuar, a Dr. Cannabis não tem produto próprio, nós optamos por ser um negócio auxiliar, ou seja, a gente não toca a planta, mas a gente serve o mercado de cannabis. E é muito legal estar nessa posição agnóstica, isenta, porque se amanhã aparece um produto, enfim, extraído da cannabis do topo do Himalaia, é ele que a gente vai querer trazer. A gente está aqui, a nossa missão é dar acesso a cannabis medicinal legal no Brasil, e é o que tiver de melhor para o paciente. Então, ao não termos um produto próprio, a gente consegue circular em várias frentes. Mas eu entendi que, pela nossa atuação, quem se beneficiaria diretamente são as marcas que vendem esses produtos, portanto, elas deveriam pagar a conta. Desenhei um modelo de negócio em que, por força de contrato, as marcas têm que vender através da Dr. Cannabis como um marketplace, pelo mesmo valor que elas vendem diretamente ao paciente, e elas nos comissionariam, então da margem delas sai a nossa remuneração e o paciente não paga nada pelo nosso apoio. Com esse desenho pronto, eu levei toda essa estrutura para uma opinião legal. Mais uma vez, a gente está falando de cannabis, né, em um país conservador, a gente pode dizer isso. E ao ter essa opinião legal, que a época foi do Cristiano Marona, que acho que ainda é presidente do IBCC-CRIM, ou seja, Instituto Brasileiro de Criminalística, e também da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, eu me senti firme para dar o próximo passo e falar, está aqui o plano. Primeiro, é legal, nem nós, nem médico, nem paciente, ninguém vai incorrer em ilegalidade nesse processo. E a gente optou por partir para um equity crowdfunding por alguns motivos. Primeiro, a ideia era construir comunidade. Com o crowdfunding você já nasce com uma comunidade, se bem sucedido. Segundo, para fazer um equity crowdfunding, a gente precisa da anuência da CVM, que é uma agência nacional. Então, uma agência nacional pondo um selo de que esse negócio é legal e é verídico, quando a gente fala de cannabis, foi bastante importante. E a partir dali, a partir dessa captação, a gente conseguiu muita mídia espontânea. Quando a gente fala de cannabis também, eu não consigo anunciar no Instagram, eu não consigo anunciar no Facebook, no Google, nenhuma dessas plataformas estão disponíveis para nós. Então, foi aí que eu entendi que sim, estávamos prontos para dar o primeiro passo e foi super bem sucedido, claro. Eu também tinha trabalhado os últimos 4 anos não com equity crowdfunding, mas com crowdfunding, então entendia bastante aquela dinâmica. E essa foi a primeira captação, a gente veio fazer uma segunda recentemente agora, no final de 2020. Muito legal, Vivian. E da mesma forma que você nos deu aqui uma série de pistas, se você estaria ou não apta a ser investida por uma rede de investimento, uma pergunta que não quer calar. E se você estivesse buscando um investidor, o que você olharia dele? O que você precisaria dele, né? Que você falou do equity crowdfunding, né? Como que foi essa busca, né? Se, por exemplo, você estivesse buscando aqui nós da Curitiba Angels, o que você estaria buscando? Porque não basta a gente conhecer o empreendedor, né? O empreendedor também tem que buscar as competências
das redes, dos investidores, do investidor. Então, a minha curiosidade aqui, o que você busca no investidor? Do lado da investida, existe um medo muito grande em ter um investidor que queira exercer uma interferência que pode potencialmente ser nociva, né? Ou muito demandante. Vem me contar um detalhe, deixa eu participar, deixa eu opinar. É uma relação como outra qualquer, certo? Então, existe esse receio. Por outro lado, à época, muito pouco se falava sobre cannabis no Brasil, e os fundos têm as suas teses enfim, os seus acordos de sócios, e existe uma trava ainda regulatória, muita dúvida nesse sentido. Então, a gente nunca teve um investidor institucional, né? Eu tive alguns investidores anjos, e aí, em geral, são eles também empreendedores, ou seja, passam pelo que eu passo, então existe ali uma empatia muito forte, né, já por natureza, e isso é bem legal. Esse investidor tem a clareza de que ele também não quer ter um investidor com uma interferência emocionada, vamos por assim, né, que a gente já ouve histórias e já viu isso acontecer em alguns momentos. Mas, por outro lado, teria sido muito bom a gente ter um fundo. Claro, a Dr. Cannabis nasceu dentro da Super Jobs VC, né, que é um venture capital, como uma venture builder. Então, ali a gente tinha uma estrutura de apoio, e eu acho que é isso que eu buscaria. É uma estrutura de apoio no sentido de interação com outros que estão na mesma situação. É muito solitária a posição do CEO, né? Então, às vezes, o que eu busco hoje nessa rede de VC, por exemplo, uma das investidoras, mulher inclusive, teve uma experiência muito longa profissional na área de RH. Então, quando eu tenho desafios nesse sentido, eu tenho a quem recorrer. Quando eu tenho um desafio financeiro, eu compartilhei o CFO do fundo por quase até recentemente. Do fundo foi também o nosso CFO part-time. Eu não precisava de um CFO full-time. E também não poderia pagar por uma pessoa tão competente, mas a gente pôde compartilhar esse recurso, né? Então, eu entendo que esse tipo de apoio operacional, às vezes, muitas vezes de apoio até emocional, né? Que o CEO sozinho ali precisa, eu consegui obter desse VC. E comparando isso até com crowdfunding, ali a gente tem uma outra tranquilidade, em que a interação com esse investidor é muito menor, né? Você tem a plataforma de captação entre você e esse grupo de investidores. Na verdade, eles, dentro do cap table da empresa, atuam como uma pessoa só, um sindicato que se cria, mas tem ali também algumas interações interessantes de pessoas que procuram, que estão entrando nesse mercado de outra forma, ou até eventualmente para uma divulgação. Então, vamos lá, se 40% da população adulta tem alguma dor ou doença crônica, muito provavelmente todo mundo aqui nessa sala conhece alguém que potencialmente seria um paciente para cannabis medicinal. Todo mundo aqui já passou por algum médico que pode e deveria saber que essa é uma ferramenta terapêutica possível para ele. Então, a gente tem uma comunidade muito rica ali do outro lado também. Muito bacana, Vivi. Eu não sei aqui a interação, se a gente pode abrir o microfone aqui para todos, mas percebam que a Vivi, ela já deu algumas dicas e pistas aqui para mim como investidora, e aí eu já estou puxando um pouco aqui no Investor Track a natureza da experiência, né? O que eu estaria olhando aí na Vivi como empreendedora se eu, Márcia, investidora anjo, né, estivesse aí num processo de tomada de decisão? Percebam que ela já deu uma série de pistas aqui. Vocês conseguem passar para mim algumas percepções de que ela estaria pronta ou não para investir? Alguém gostaria de abrir o microfone aqui? O que mais chamou a atenção aqui? O que fariam vocês predispostos a investir na Vivi? Ou quem investiria em mim não precisa abrir o microfone. Depois a gente passa o caminho. Não sejam tímidos, não vale nota, pessoal. É um masterclass, mas não tem nota. É só interação e aprendizado. Alguém gostaria de se manifestar? Não? Todo mundo Ana Camargo. Eu Opa, acho Aninha, que... Bom ela por aqui, Aninha. Eu acho que, lógico que minha vida ela é voltada para esse lado humano, assim, mas esse incômodo dela, essa capacidade de
entregar um desafio e buscar um novo. Isso daí, para mim, seria uma pista forte, assim, né? Ainda que não tinha nada no histórico dela com a cannabis, mas tinha resultado dela em outras coisas que ela tinha feito. Então, acho que esse aí seria um ponto que me chamaria atenção. Bacanésimo, Ana. A história da empreendedora, né? Os acertos e os erros, inclusive os aprendizados dos erros, né? De outros empreendimentos que a Vivi lançou, inclusive, nomes e marcas muito fortes, que todos nós, de alguma maneira, participamos e fomos clientes. Quando a gente fala de Groupon, de Kikante, eu fui uma super cliente aí, né? Ou seja, essa história vale muito, né? A outra questão que ela colocou, muito importante, quando a gente está falando em investimento anjo, né, nesse princípio, é acertar o modelo de negócio, né? Tudo bem, eu tenho uma causa importante, que não é só a causa de levar o medicamento a quem necessita, né? Mas qual é o modelo de negócio que para em pé, né? Faz sentido? Como é que eu vou monetizar isso? Então, essa preocupação dela de estar olhando o lado de quem consome, de quem prescreve, né? Todos os atores desse processo que, de alguma forma, vão se utilizar do benefício do serviço da Dr. Cannabis, né? É realmente muito importante para a gente perceber, opa, tem alguma coisa aqui que faz sentido para a comunidade, tem um consumidor de fato e tem alguém que realmente tem interesse em popularizar isso como algo que traz um impacto para a comunidade médica e para a comunidade, por exemplo, dessas doenças crônicas neurológicas, e que a gente sabe que, se a gente for olhar só a indústria, né, Vivi, só essa indústria, a gente sabe que vem crescendo a um ritmo acelerado mediante todos os impactos que a gente vem tendo aí na questão ambiental, social, pandemia. Então, é uma curva crescente na indústria, né? Então, essa seria também uma outra pista. Alguém gostaria de contribuir também aqui? Outra pista que a Vivi deixou? Acho que tem comentários no chat, Márcia, eu estou com ele Comentários, aberto. vamos lá. Tem um aqui, a Paloma Você falou de recebeu experiência investimento? prévia. Ótimo. Isso. O Léo comentou aqui, quando você recebeu o investimento, você já estava faturando? Léo, excelente, né? O quanto que o caixa da empresa está funcionando, né? Não está trabalhando lá naquele vale da morte em que eu não tenho ainda um produto validado, né? Quanto tempo esse produto ele está demorando para ser validado, né? Não sei, Vivi, se quer comentar alguma coisa? Posso comentar, na verdade, quando a gente recebeu na primeira rodada, bom, primeiro nós tivemos alguns anos, primeiro a gente nasceu uma VC, né, já tinha ali um amparo financeiro. Depois nós trouxemos alguns investidores anjos que, entusiastas, entraram na ideia e falaram, quero fazer parte disso, e claro, também uma super oportunidade, porque no tempo início daria a eles também um benefício maior ali em termos de participação. Quando a gente fez a captação, eu não tinha faturamento. Zero. Na verdade, a gente fez a captação para conseguir dar esse passo, para conseguir estruturar o produto digital para começar a faturar. E aí a gente põe nessa equação também o fato de ser um mercado extremo, que estava assim, no seu super início, né? A gente precisava ainda assinar os primeiros contratos, a gente precisava explicar para o mercado como funcionava, e a gente foi fazer o MVP já com o primeiro investimento feito. Eu vejo que o crowdfunding também é uma oportunidade para isso, porque pulverizado, várias pessoas, de repente, a própria Márcia, através da Curitiba Angels, e eu cheguei a falar com vocês até lá atrás, através do Alan, não faria um cheque maior, mas de repente olhar e falar, tá bom, nessa primeira rodada eu posso entrar com um pouco como uma pequena aposta. Até com esse receio, a gente fez na primeira rodada o menor ticket possível, a cota menor era de R$1.000, ou seja, super baixo. Eu estava buscando R$750 mil. Então, do meu ponto de vista, eu olhei para aquilo e falei, tá bom, eu preciso, na pior das hipóteses, vou ter que achar 750 pessoas com R$1.000, que é algo, enfim, factível, né? Não precisei chegar tanto, a gente teve um ticket médio de 7,5, foram cerca de 100 investidores. Agora, na segunda rodada, quando a gente já tinha apenas começado a gerar faturamento, a gente fez com um mínimo de R$5.000, a gente repetiu o mesmo ticket médio da primeira, se eu não me engano, foram 253 investidores nessa segunda rodada. E como você fez seu valuation? Pois é,
essa futurologia é e sempre foi o grande desafio. A gente não fez um valuation nem agora na segunda rodada. Nós fizemos uma captação com SAFE. Aqui a gente talvez entre em um conceito, não sei quanto do Investor Track vai ensinar disso, mas basicamente o que a gente fez foi condicionamos o valor, o valuation dessa rodada, ou seja, a participação dos investidores que entraram nessa rodada, a próxima captação, que vai ser a rodada SAFE. Então, na minha próxima rodada SAFE, eu tenho um cap e um floor, ou seja, eu tenho um mínimo e um máximo, uma janela, dentro da qual eu preciso captar, que vai determinar o valuation da empresa, né, que vai determinar que nessa rodada de 2 milhões, os investidores vão ter algo entre 9,5% ou 16,5% no meu pior cenário, né? Mas acho que a gente está com tudo para cumprir o melhor cenário, então, para evitar essa discussão, Léo, eu fui sempre muito clara e muito precisa, né? Na primeira rodada eu falei, eu estou captando pedindo 750 mil, porque é o que eu preciso, está aqui o plano, e estou oferecendo o que eu entendo que é saudável oferecer agora, de percentual da empresa para que a gente continue conseguindo captar. E está aqui a lógica de mercado, né? Então, acho que a verdade tem uma força muito grande, o empreendedor que sabe tudo provavelmente vai descobrir no meio do caminho que ele não sabe muita coisa, né? Bom, sempre deixando isso claro, desse mercado eu entendo, essa é uma verdade, alguém falou aqui até um pouco antes de trajetória, de experiência prévia. Nesse ponto agora, 2021, a gente, Dr. Cannabis, já é reconhecido como uma grande autoridade no Brasil. Nós temos uma rede de 30 mil pacientes e 3 mil médicos, então, por mais que esse mercado mude no meio do caminho, enquanto nós tivermos influência sobre os médicos e sobre os pacientes, a gente está no jogo, né? E a gente pode se reinventar. Hoje, algo que me surpreendeu, então vamos lá, eu tinha todas as respostas lá atrás? Não tinha. E eu descobri que a gente consegue faturar mais e mais rápido vendendo cursos e vendendo educação para esses médicos do que com a venda do produto propriamente dito. Então a gente criou uma nova vertical e tenta manter elas também, né, bem verticalizadas para que elas para que uma não canibalize a outra, porque eu também tenho a clareza de que o meu exit vai estar condicionado à criação de fato desse canal de vendas, que é o que a gente se propôs a fazer desde lá de trás. Então depende do amadurecimento de mercado, depende inclusive desses médicos estarem educados. Então, o que para mim parecia ser um meio para o nosso fim, se tornou o fim nesse momento, né? Então, a gente foi isolando. Então, voltando, deixa eu pegar, posso falar sobre o seu caso? A questão do modelo de negócios que foi pivotado, que o Léo comentou ali, né? E aí eu queria comentar em cima também de outra pista que você nos deu, né? Que eu acho que é um aprendizado importante para o investidor, que é o fato de que nem sempre para o investidor é bacana você fazer um super valuation no momento que você está validando o MVP, porque o valuation ainda é muito intangível. Então, foi interessante até compartilhar uma experiência que nós tivemos no ano de pandemia, a quantidade de empresas, né, que nós tivemos ali interesse em captar investimentos conosco, onde num determinado período de tempo nós tivemos uma super valuation, que a gente chegou a perguntar, mas com base em que números você chegou a esse valuation, sendo que você ainda está em fase de validação do MVP, né? Você ainda não tem um faturamento consolidado, você ainda não tem um modelo de negócio validado, e ainda a gente está testando o modelo de negócio, a gente está evoluindo ainda, né? E às vezes a captação do investidor anjo não é só uma captação econômica, é também uma mentoria para entender, né, e fortalecer aquelas vocações e aquilo que a Vivi acabou de colocar aqui, que ela percebeu muito rápido, que é a educação. De repente, aquilo que era meio virou fim e vice-versa. Isso a gente só valida quando a gente consegue testar MVP exaustivamente, acreditar na causa, conversar com todos os usuários e pessoas que participam dessa jornada, né, de validação. Então, isso é um aprendizado também, que nós, como investidores, a gente não gosta, nessa fase de seed, de super valuations, até porque a gente acredita que a gente participa da covalidação também, e tivemos aí empresas que investimos, né, que começaram no B2C, né, e foram e percorreram a trajetória do B2C até chegar a um ponto de dizer assim, puxa vida, o meu negócio não é B2C, é B2B, vamos mudar, né? E o recurso de investimento que era para tracionar no B2C, ele acabou
sendo utilizado para investir no desenvolvimento desse novo canal B2B, né? Então, isso é uma coisa que aconteceu na prática conosco também, e a gente está um pouquinho mais, eu diria assim, o momento do funding, do investimento anjo do Brasil, aqui no Brasil, ele ainda é mais naquela área sombria, né, entre o Seed e o Series A, porque a gente não consegue apostar, por conta do ambiente econômico de negócio, apostar em uma ideia extremamente preliminar, né? Uma oportunidade de negócio. Tem pessoas que chegam para a gente com um projeto, que é uma ideia, né? A gente acredita que tem que passar por várias fases ainda de aportes de recursos, principalmente aqueles que vêm, que são oportunizados pelo mercado, né? Quantos fundos de investimentos nós temos não reembolsáveis no Brasil, né? Financiadoras de estudos e projetos que podem desenvolver determinados tipos de MVPs em conjunto com a empresa. Então, tem que se aproveitar desse fluxo, né, de capital que existe ainda no Brasil, não reembolsável, para chegar um momento em que, ok, agora eu acho que eu estou pronto, porque o investidor anjo, por mais que ele vai fazer os smarts deles também são para desenvolvimento de canal comercial, desenvolvimento de logística, validação de modelo de negócio. Então, tem que aproveitar para você ter já um MVP minimamente consolidado para realmente usar esse recurso para tracionar, né? Então, é um timing diferente, por exemplo, do anjo lá em Israel, o anjo que está lá no Vale do Silício, que ele aposta em vários momentos, em várias maturidades, né? A gente precisa aí pelo menos uns 2, 3 clientes que já validaram esse MVP para a gente poder jogar para a rede e ter segurança, né? Então, essa pista da Vivi, a gente tem que também pensar, né, nesse valuation, né? A gente tem que pensar que a gente está ofertando mais do que só o valor da empresa, né? E, além disso, eu queria também contar para vocês aqui a importância que ela colocou na questão do envolvimento da comunidade, né? E da geração de dados, né? Os dados como negócio, né? Então, às vezes, a gente está pensando num negócio que é esse match, né, entre a necessidade médica e aquele grupo de especialistas que vai atender aqueles pacientes, mas, na verdade, a Vivi está consolidando dados, ela está aprendendo, ela está gerando aprendizado na rede, né? E esse aprendizado é ouro, né? No passado, a gente tinha lá o hardware, né? A coisa tangível como verdadeiro ouro, e hoje os dados, a inteligência que você coloca em cima desses dados é que acabam se transformando no verdadeiro ouro. Isso é muito importante para a gente. E aí, claro, né, falando do time também, né, a Vivi falou da experiência dela, dessa experiência e esse legado que ela deixou e a trajetória profissional, mas assim, onde estão os sócios, né? Quem são esses sócios? Então, é importante a gente conhecer os fundadores, os sócios, entender como é que está essa dinâmica, se há complementariedades, né? A gente não teve uma experiência boa na Curitiba Angels de CEOs que são extremamente técnicos, né? Os CTOs que viram CEOs. Essa não foi uma dinâmica que foi muito bem sucedida em algumas startups que nós investimos. Então, a gente gosta muito dessa visão multidimensional do financeiro, do marketing, do desenvolvimento, né? De quem vai representar a empresa. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? E claro, né, a gente está sempre muito atento a essas mudanças bruscas, né, como aconteceram aí no ano passado, né? Como é que eu me reinvento na mudança? Como é que eu me reinvento na pandemia? Como é que essa indústria vai evoluir? Como é que isso está lá fora? Então, o olhar ainda do empreendedor aqui no Brasil, ele é muito local, né? Então, a gente tem visto muito as oportunidades de olhar o local para ter um impacto global. Será que eu estou resolvendo uma questão local que depois eu vou conseguir tracionar para resolver um problema internacional? Então, a gente tem visto muito isso também como investidor. E aí, Vivi, claro, a gente tem repertório aqui para muito tempo, né? Mas eu queria também aproveitar que a gente está falando aqui de mulheres e entender de você, tua percepção, como que tem sido essa tua jornada, né? Como mulher nesse mercado, um mercado difícil, que você tem que ganhar legitimidade, que você tem que ganhar, né, referência sem ter o apoio das mídias sociais, e ainda sendo mulher. Como que você está vencendo isso e que características você acha que foram importantes do seu ser, né, para que isso pudesse ir à frente?
Eu diria que a minha capacidade de comunicação de longe, né? Você falou os diversos atores, é o que flui naturalmente de mim. Então, olhar os públicos e entender como lidar com cada um. Foi a primeira coisa que eu fiz, organizar essa informação e bem comunicá-la e ocupar esse espaço que estava vago, né? A autoridade de cannabis no Brasil, quem é? Eu recebi um prêmio no final de 2019 chamado Female 50, da revista High Times, em Los Angeles. As 50 mulheres mais influentes do mercado de cannabis foram homenageadas, né, de acordo com eles. Eu fui a única da América Latina. Então, assim, eu acho que essa visão, gosto muito desse ponto que você traz, né, de olhar além do Brasil, porque é comum a startup no Brasil falar, bom, abri São Paulo, agora eu quero abrir Rio, depois eu quero abrir BH, enquanto qualquer outra startup da América Latina abre e pensa, eu quero ir para o Brasil, porque é aquele mercado gigante, né, e acho que talvez até por isso a gente tenha tido o Despegar.com e Mercado Livre como os primeiros unicórnios do nosso continente, não uma empresa brasileira que poderia ter tido todo o potencial, né, para ser a primeira. Então, eu tenho isso muito claro também, e daí também os dados, né, quando a gente fala de dados, a gente entende que somos humanos em qualquer canto do mundo, então se eu compilar essas informações, elas vão servir também para outros países. Sendo mulher, eu acho que eu passo aqui aquilo que eu passo em qualquer outro mercado, né, a gente busca trabalhar isso como um ponto forte, como um ativo. Por exemplo, já que existem prêmios específicos, vamos lá e a gente quer participar dessa premiação, né? Já que existem lugares para mulheres, a gente quer ocupar esse espaço, mas muitas portas tradicionais se fecham. Por exemplo, você falou sobre capital a fundo perdido, né? Para cannabis isso não existe, não passa nem da porta. A minha sócia, Candice Pelakikante, recebeu o prêmio da Cartier de iniciativas femininas, estive com ela em Singapura nessa premiação, enfim, participei do processo, foi super legal, e ela me estimulou bastante a participar. Eu olhei para ela e falei, Candy, eu sei que eu vou investir um tempo enorme e as chances de o termo cannabis me barrarem são muito grandes. Ainda a gente até fez uma pré-consulta, falaram, não, vem, participa, mas no fim a gente não passa, né? A gente acaba sendo premiado dentro ainda da própria bolha. Então, isso para falar sobre os desafios de cannabis. Os desafios como mulher, todos aqueles que as mulheres já conhecem, né? Eu não gosto de ficar lamuriando, porque na prática é o que dizem, me perguntam, nossa, é mais difícil captar como mulher? Os dados dizem que só 10% dos recursos vêm para as nossas empresas, geridas por mulheres, mas eu nunca captei como um homem para saber quão mais fácil é, então eu busco não gastar meu tempo pensando nisso, mas fazendo o que eu preciso fazer para chegar onde eu preciso chegar. Mas a gente ouve do mercado, né? Já ouvi de homens no mercado, eu já ouvi de um homem, eu falo tão bem quanto você, a diferença é que você é mais bonita, né? Portanto, então não é minha competência, é minha beleza que me leva a algum lugar, que seja. Se esse é um ativo que eu tenho a meu favor, eu vou usar. E, bom, lamento, né? E na prática a gente sabe que o homem tem outros benefícios, é o que os dados mostram. E olhando do ponto de vista das investidoras, eu gostei de ouvir no começo o Bruno falar que só 7% dos investidores hoje no Brasil são mulheres, porque nessa nossa última captação, 17% foram mulheres. Eu achava pouco e agora eu já estou achando bom. Então, eu gosto quando elas me procuram, quando elas vêm, enfim, compartilhar também o que elas fazem. Em geral, são empreendedoras ou já empreenderam e agora já estão em outra fase de carreira e de vida, mas eu percebo nelas uma postura um pouco diferente, né? Poxa, não, mas eu sou uma das investidoras pequenas e tal, enquanto os homens não se portam dessa maneira, né? Eles chegam e falam, eu sou o seu investidor, e ocupam esse espaço de investidor. Eu nunca pergunto, você investiu 5 ou 50 ou 100, até porque eu teria como consultar, mas também não consulto, não tenho tempo para fazer isso. Eu busco tratar todos da mesma maneira, até porque o que investiu 5 pode ser o que vai pôr 5 milhões amanhã, né? Ele pode, de novo, ter seguido a minha lógica em vou pôr um pouquinho aqui só para ver o que acontece, com isso financiar o meu negócio, justamente no Vale da Morte, justamente quando a gente não tinha faturamento, justamente quando a gente não ia conseguir acessar outros tipos de recursos a fundo perdido, que em geral estão fechados para esse mercado. Mas entender ali o que mais a gente pode fazer. Eles normalmente vêm com alguma pergunta, alguma dúvida de mercado e eu já emendo. E você, né? O que você faz hoje? Em que mercado você se insere? Porque eu vi aqui que o Léo tinha até comentado, você pivotou um modelo de negócio? O meu mercado pivota quase a cada semana. A gente teve agora
esse modelo que hoje a Dr. Cannabis está atuando de marketplace funciona para produtos importados, mas a gente já tem produtos chegando na drogaria. Ou eu me transformo em uma drogaria, ou eu faço uma parceria com uma drogaria, ou eu vou parar de monetizar na venda do produto. Então, onde mais eu vou monetizar? Será que na minha rede de investidores eu tenho alguém atuando em alguma das grandes redes de drogarias no Brasil? Grandes chances, né? Pensando no perfil dessas pessoas. Então, tem um valor enorme essa rede, tem todos os desafios que tem, mas eu acho que, até falando para as mulheres que estão aqui, né? Acho que a gente tem que ocupar o nosso espaço inteirinho e, enfim, não gastar tempo pensando em como é mais difícil ser mulher, porque nesse tempo a gente tem que estar fazendo mais mesmo, não tem jeito. É o que dizem os dados, não sou nem eu, porque só tenho experiência como mulher. E bacana, Vivi, que você falou em rede, né? Porque quanto mais a gente trabalha em rede, em parceria, e sem puxar essas bandeiras, né? Eu sempre falo, quando a gente fala da mulher na questão do trabalho, é muito mais a questão da inserção para poder aumentar esse equilíbrio em tomar a decisão até desses investimentos, né? Porque, queira ou não, existe um olhar um pouquinho diferente, embora a gente também não, como você bem disse, né? Nós não fomos homens para dizer se o olhar é diferente ou não, né? Muitas vezes a gente fala um olhar mais humanizado, mas eu tenho colegas na rede que têm um olhar mais humanizado que o meu, né? Então, eu acredito que é muito mais, talvez, essa relação em que você traz um pouco da experiência do feminino, mas principalmente você está participando junto da decisão para que se enxergue, né? Por outro olhar, né? E isso a gente vê pelos números e pela prática, né? Então, por exemplo, quando a gente está, até a Ana não está aqui, mas a Ana está fazendo parte de um movimento para aumento do investimento feminino, né, nas startups, né? E a gente percebe a diferença entre você estar numa rede que é mais masculina e uma rede que é totalmente feminina, né? Então, por exemplo, na rede de mulheres, a gente é muito mais cautelosa e detalhista. A gente demora muito mais tempo para tomar a decisão, né? Por outro lado, essa decisão ela é muito mais assertiva. A gente vai fazer a lição de casa. A gente vai estudar as opções, a gente vai estudar o mercado, que de um lado é bom, mas por outro lado a visão masculina também é boa, porque ele não tem esse lado da intuição e do estudo, mas ele tem um lado mais assertivo na estratégia, né? Ele consegue enxergar, né, algumas casas do jogo de xadrez lá na frente, que eventualmente a gente está ocupada com tantas visões aqui locais que a gente não dá esse passo. Então, como é bacana essa diversidade, esse equilíbrio, né? Outras questões aí que a gente vê acontecer na rede quando a gente toma uma decisão é essa preocupação com o outro, né? Eu não vou, por exemplo, durante esses 2 anos que eu venho gerenciando a rede, muito poucas vezes eu tomei decisão que eu não tive em colegiado com a diretoria, né? Então, eu sempre chamo a Linda, né? Converso com o Aires, que é o diretor de portfólio, sento, o que vocês acham? É esse caminho, sim? Né? Não tem uma carta que eu tenha feito que eu não tenha passado por uma validação. Então, não tem muito aquele voo solo, do tipo, eu disparo uma coisa, é meio... Então, sempre tem essa questão do consenso, né? Na diversidade de opinião, não ter vergonha de pedir apoio, né? Isso é uma outra coisa. Agora, na semana passada, eu estava revisando um contrato de investimento extremamente complexo, né? Com a parceria de um fundo aí da Microsoft, a gente não anunciou esse investimento ainda, um contrato extremamente complexo de um grupo, né, de advogados lá do estado de São Paulo e tal, e estávamos nós duas lá, né, de uma maneira muito tímida, né, como você falou, eu sou uma investidorazinha, né, eu estou aqui avaliando um contratinho, mas esse contratinho ele tinha cláusulas hercúleas, né, e a gente estava lá lendo tal, assim, puxa, não, vou pedir opinião, tem que pedir opinião, não ter vergonha, vamos recorrer às nossas colegas, vamos ver quais são as interpretações acerca desse contrato, vamos trabalhar em rede. Então, acho que esse é uma das coisas que são importantes quando a gente fala nessa decisão de investimento, a gente não fazer o voo solo, né? Mas contar de fato com a rede, fazer o trabalho em rede, né? Então, eu fico muito feliz de saber, Vivi, que essa dinâmica na gestão da Dr. Cannabis é também essa dinâmica que você vem usando, né? No trabalho em rede, nesse olhar, nesse cuidado, e saber que essas pistas que você deixa, elas são importantíssimas para que todos que estão aqui, que estão ingressando nesse mundo do investimento, saibam que elas não são como uma receita de bolo, todo mundo tem que
necessariamente ver todas essas pistas que eu deixei aqui, né? Vamos olhar o time, vamos olhar o empreendedor, vamos olhar a tecnologia. Existem uma série de outras variáveis, né, que são importantes nesse momento de investimento. E a gente não está com uma empresa totalmente constituída, ela não está com seus dados abertos, né? Uma empresa que ainda está ali no momento delicado de estar brotando, e a gente quer que ela brote firme, fértil, com muitas pétalas e que elas se espalhem por aí, e para isso que a gente está aqui como anjo, né? Para a gente cuidar dessa flor e fazer com que isso se torne uma joia e que a gente cresça junto com ela, né? Junto com a Vivi, junto com a Dr. Cannabis. E já vi meu amigo Anderson aqui chegando, que é o nosso próximo apresentador, e também aproveitar para falar a importância também da questão da governança, né? Informar uma série de mentores e de conselheiros também que ajudam a criar essa rede de competências para apoiar vários processos aí, como você falou, puxa, eu tive um mentor fantástico que me ajudou na parte financeira, não precisei contratar um CFO, né? Então, às vezes, você está instituindo um grupo mínimo que te assessora nesse momento, também é importantíssimo para você instituir uma governança e uma certa cobrança no sentido ágil da história, né? De que você tem metas, você tem planos e você tem pessoas que te assessoram. Então, essa seria a nossa fala. Faltam 2 minutinhos aí para a transição e, por favor, sintam-se aí à vontade de comentar. Bruno, passo para você a palavra. Obrigada. Obrigado, Márcia. Muito boa conversa. Quero saber a resposta final da palavra, da pergunta, hein? Como que eu sei se a Vivi está pronta para o investimento ou não? Acho que respondemos a pergunta. Está pronta para mais investimentos, além daqueles que ela já captou? Vai fazer o cheque da Curitiba Angels ou não? Eu, por mim, estou com o cheque aqui, ó. Olha lá. Ó, Pix. Oba, aceitamos o Pix. Gente, Investidor, muito legal ouvir os dois lados aí de vocês. Eu que já conheço o formato de decisão de investimentos do Curitiba Angels. Conhecia já o Dr. Cannabis um pouco pela Super Jobs, que já tinham tentado me vender a tese. Gostei quando foi para crowdfunding. Tenho acompanhado à distância aí, sem falar muito. Legal. E eu vi que tinha gente que foi teu investidor que estava aqui dentro. Só que não quis falar. Não quis falar para todo mundo, mas estava presente aqui um dos investidores que entrou pelo crowdfunding, porque se identificou com a tua causa, né, e a tua especialidade no assunto. Acho que deu bastante segurança para as pessoas, né, que estão investindo, que vão investir cada vez mais aí no teu propósito, apesar, né, da pivotada, apesar do mercado ainda ser um mercado de informação, né, como você falou bastante, ele pivota sempre, é um mercado ainda não é consolidado, né, não é um mercado maduro. A gente diz. O negócio está acontecendo, né? Então, eu acredito muito no teu mercado, a gente tem algumas comunidades aqui em Júpiter relacionadas ao tema, né? Acho que você está em alguma delas. E que a gente puder te ajudar aí no futuro, aí nas tuas próximas captações, com certeza vamos te chamar para encontrar as pessoas aqui no Investor Track aqui dentro. Legal, obrigada, Bruno, obrigada, Márcia. Gente, deixei meus contatos aqui no bate-papo, infelizmente eu não vou poder continuar, mas foi um prazer bater esse papo com vocês. Obrigado, a gente que agradece. Obrigada, Vivi, muito obrigada, Bruno. Obrigado, Márcia, por estar aqui. Se puder acompanhar, se não puder, eu já agradeço toda a presença. Eu vou, enquanto a gente está preparando para o próximo painel da noite, que é com o Anderson Goetz, que já entrou aqui, eu vou falar para vocês do produto, né? Eu prometi que eu não ia fazer um pitch do produto no começo, para vocês ficarem curiosos, então quem ficou aqui até agora vai escutar uma explicação minha sobre o que é a proposta, né, de valor do produto que a gente criou. Eu vou fazer uma apresentação breve sobre, enfim, a apresentação geral do produto, e depois eu mostro a oferta que a gente tem nessa semana para vocês. Então, o Investor Track, ele nasceu
de uma indignação nossa, de que, apesar de que o ecossistema de empreendedorismo evoluiu muito, o número de investidores ainda não evoluiu na mesma velocidade. Então, se de 2011 para cá o número de startups saiu de 4 mil para 14 mil, ou seja, mais de 4 vezes, quase 4 vezes aí o crescimento, né, o número de startups no Brasil, o número de investidores ele subiu de 5 mil e poucos para 8.200, um crescimento de 60% em quase 10 anos. A gente acha isso muito pouco ainda, o valor de, né, o quanto que os investidores colocaram no Brasil em 2019 foi R$1 bilhão, contra um mercado de 50 até 100 bilhões de reais nos Estados Unidos ou na Europa, com um número de investidores também que poderia ser 10 vezes maior. Então, o que a gente quer fazer com o Investor Track é dar a chance para formar um mercado 10 vezes maior do que ele é hoje, seja de 8 mil investidores para cerca de 100 mil investidores, e esse mercado aumentar a liquidez de R$1 bilhão para 10 bilhões de reais, pelo menos. Ainda não seria idêntico ao que é o mercado americano, ao mercado europeu. Então, tem bastante espaço para crescer. Por que ele não cresceu até hoje? Quais são os problemas do contexto? Ele é uma atividade coletiva de longo prazo que requer uma passagem de estágios, né? Você precisa passar o bastão de investidor para investidor, é uma corrida longa, é uma maratona que dura 10 anos. Então, você não aprende isso do dia para a noite. Os investidores têm dificuldade de se aprofundar no assunto, não tem um programa organizado que consiga fazer você conhecer investidores de todos os estágios da cadeia. Então, o que tem são grupos de anjos que só falam entre anjos, tem o grupo dos VCs que só falam entre os VCs, e ninguém consegue conectar os investidores para que ele consiga passar a bola do investimento. Então, eu entro como anjo, depois eu apresento para um investidor maior, para um fundo, e assim sucessivamente. É uma coisa necessária para o investidor, não é um esporte individual isso aqui, então não tem como ganhar jogando sozinho, tá? Você precisa estar conectado a uma rede de investidores para aumentar suas chances de sucesso, é um fato, e é por isso que as pessoas não começam, né? Porque muitas vezes falta alguém que apresente toda a turma, né? Todo o ecossistema. Acessar Dealflow, ele é escasso, ele é fechado, atrancado, ou seja, a oportunidade de investimento não está batendo na tua porta, ela está indo para os grupos fechados, para os fundos, e não é distribuído de maneira igualitária, é bem desigual. Os cursos que existem muito teóricos no mercado, eles estão desconectados com a prática, e então a gente resolveu criar um negócio que conciliasse a teoria e a prática. Por que agora é o momento certo, o momento ideal para você que está pensando em investir em startup, participar do Investor Track? Ou para investir em startup, né? Melhor ainda, mais do que participar do Investor Track, realmente investir em startup. A taxa Selic, ou seja, a taxa de juros, vamos dizer, sem risco no Brasil, com o menor nível de risco do Brasil, agora ela é 2% ao ano. Então, foi eliminado o desestímulo a investir. Não é que nós estamos simplesmente estimulados, é que mais do que estimulados, a maior barreira foi eliminada, que é o custo da oportunidade de você fazer outra coisa com o seu dinheiro. Então, esse risco, né, essa barreira foi eliminada. O Brasil já tem empresas, unicórnios que valem $1 bilhão, decacórnios que valem mais que 10 bilhões de dólares, tem M&As frequentes, então, ou seja, você como investidor, quando você entra no investimento, você tem para quem vender. Isso é muito importante. E isso é frequente, isso acontece todo dia. Todos os dias tem notícia de uma startup que foi vendida. Esse é o momento onde o investidor recupera seu capital. Ou não só recupera, mas todos os lucros vêm naquele momento. Então, é importante que tenha a porta de saída. Se não tem, muito pouca gente entra na porta de entrada, certo? Dado que é assim que funciona, né? O investimento que você entra agora, você vai sair em algum momento. O ambiente de tecnologia mudou drasticamente e a opinião dos investidores e das corporações também mudou drasticamente. A gente está aqui, né, utilizando uma tecnologia que é o Zoom para conversar, e sem tecnologia nenhuma economia do mundo estaria funcionando depois da pandemia, né? Então, acho que a pandemia foi
um catalisador muito importante para esse mercado. Então, chegou um momento que o ecossistema dos empreendedores ele está preparado. A gente tem preparado empreendedor bom para chegar afiado para falar com o investidor. E aí, esse empreendedor afiado está vindo falar com o investidor despreparado. E aí tem frustrações. E isso está causando, inclusive, que a alocação em ativos, em alternativos, que são os ativos de startups, empresas de capital fechado, né, que não são ativos que estão listados em bolsas de valores, etc., está aumentando de 0,2% do PIB brasileiro para cerca de 0,5%, e ainda longe dos 2% a 5% do PIB das economias maduras. Então, chegou o momento que a alocação do brasileiro está aumentando, o brasileiro quer aumentar a exposição, mas ainda não está conectado com quem faz, não tem a oportunidade de conhecer quem faz para tirar dúvida, não tem com quem compartilhar o seu negócio, né? Ó, eu investi como anjo, para quem que eu passo? Onde é que eu encontro o próximo fundo que vai investir uma soma de recursos maior do que a minha? Né? Agora chegou o momento, e para isso a gente criou o Investor Track com 3 pilares. É um produto que ele tem 3 pilares que são bem importantes. Club Deals, ou seja, você vai ter encontros privados com empreendedores e gestores de capital de risco que estão captando recursos. Então, você vai ter acesso às pessoas e às oportunidades para tomar melhores decisões. Tá? Não significa que a gente vai te trazer um diamante inteiro bonitinho. Né? Muitas vezes a gente vai te oferecer ou vai permitir com que você acesse múltiplas oportunidades e você mesmo escolhe. Né? Experiências, a gente vai trazer conteúdos e eventos digitais como esse que vocês estão participando, que eles funcionam na forma de workshop de aperfeiçoamento para investidor, seguindo determinados temas e conteúdos. E comunidade, você vai poder tirar dúvida com esses Master Venture Partners, levar negócios para eles e eles vão poder trazer negócios para você participar também. E isso vai funcionar como uma grande comunidade de investimento descentralizada, distribuída, de uma forma que você vai aprender com a comunidade e, ao mesmo tempo, vai ter a oportunidade de trocar negócios reais ao vivo. Tudo isso é feito pela e para a nossa comunidade de investimentos. Né? Nós fomos o criador aqui do mapa dos investidores do Brasil. Tivemos bastante destaque na mídia no ano passado, na Exame, na Isto é Dinheiro, na Gazeta do Povo, em vários lugares, pela nossa luta aí por mais investimentos em tecnologia. Ele é focado, a gente descobriu aqui que tem 2 perfis de pessoas, em geral, que se interessam pelo que a gente está fazendo. As pessoas que administram seu dinheiro próprio, investidor anjo, mentor de startup, executivo, conselheiro, herdeiro, pessoas muito ricas, sim, pessoas que administram o seu dinheiro. E os gestores de capital de terceiros. Tá? São 2, enfim, profissionais de investimento, gestores de recursos. A gente elencou alguns conteúdos necessários para você aprender através dos eventos digitais. Chamamos os Master Venture Partners, que são esses incríveis investidores que a gente tem trazido aqui nos nossos eventos, que são pessoas que investem, são venture capitalists que fazem cheques todos os dias. Então, eles vão estar debatendo contigo uma coisa que eles de fato estão fazendo. Tá? E a gente vai ter também uma área específica aqui para oportunidades, né, para você conseguir acessar todos os mais de 400 empreendedores que estão no ecossistema do Júpiter. Então, a gente vai atraindo os empreendedores, a gente já faz isso, a gente já veta deal flow, a gente já escolhe investimentos para os nossos próprios fundos, a gente vai começar a compartilhar os nossos investimentos com as pessoas que estão vindo. Então, a gente vai, de fato, colocar à disposição todos esses investimentos que vêm procurar a gente, que a gente gostaria de investir, e nos quais a gente acredita, confia, e por isso vai abrir a plataforma. Vai abrir as oportunidades de um jeito muito peculiar, vocês vão conhecer durante o programa. E a gente identificou aqui, inicialmente, um preço para um produto
que ia durar um ano, que ele ia custar 12 vezes de R$ 994, com 100 horas de conteúdo e 12 meses de acesso. Tá? O que a gente mudou sobre essa oferta aqui? Tá? Nós criamos o Investor Track. Deixa eu compartilhar minha tela. É o Investor Track Begin, tá? Que são para as pessoas que vão fazer seu primeiro investimento em startup ou seus primeiros 3 investimentos em startups ou em fundos. Tá? A gente identificou que tem 2 demandas de usuários que elas são um pouco distintas. A pessoa que já fez, no máximo, 3 investimentos, ela tem determinados tipos de dúvidas e ela espera mais conteúdo, e menos, né, e por enquanto dá menos, vamos dizer, menos valor para a comunidade, por enquanto. Então a gente preparou uma jornada curta, tá, que é o Investor Track Begin, que é uma jornada de 16 horas aula, tá, de conteúdo teórico, com 6 meses de acesso exclusivo à nossa comunidade, e as mentorias com os Master Venture Partners da nossa comunidade. Aqui, a gente só juntou, para a gente trabalhar só no mês de março, juntos, por um preço mais convidativo, mais rápido e sem tantas delongas. Então, ele só vai durar março, o conteúdo só vai durar todas as quartas-feiras, das 14 horas às 18 horas. Então, todas as quartas-feiras, de tarde, das 2 às 6, nós estamos com essa turma do Investor Track Begin, que é para quem está começando. E ao longo desse ano, muito provavelmente ainda no primeiro semestre, a gente está juntando os interessados para uma turma do Investor Track Full, que é basicamente a mesma coisa, com mais conteúdo e com mais tempo de acesso à comunidade, para as pessoas que já fizeram de 3 a 15 deals e vão precisar entrar em temas mais espinhudos, mais profundos, temas mais técnicos sobre investimento, porque a gente identificou que a pessoa que fez menos de 3, ela tem um determinado nível de conhecimento e de aptidão a risco, e a pessoa que fez mais de 4, ela já tem um outro nível de conhecimento. Porque a vivência, ela acaba trazendo muita prática, tá bom? Então, e tudo isso acontece pelo preço de R$ 5.000, em vez do que 12 vezes de 994. E como eu prometi ao longo desse painel das mulheres, né, a gente tem um cupom de desconto, uma oferta especial feito para mulheres, que ele é de 50% do preço original, que ele fica por R$ 2.500. Então, a gente pegou praticamente todo o valor que a gente entregaria por R$ 12.000 e a gente está entregando ele por R$ 5.000 e para mulheres por R$ 2.500. Então, a gente não vai mais fazer essa oferta. É a última vez que a gente vai falar sobre ela. A gente não vai voltar com essa